A lenda de Walter White, o gênio do meth do Bible Belt. 10 anos antes da estreia de Breaking Bad, em 2008, um outro Walter White, de Bessemer, Alabama, já estava construindo um império de metanfetamina, enquanto a droga se transformava em uma epidemia nacional. Na década anterior ao domínio dos cartéis mexicanos no mercado de metanfetamina, havia alguém que tomou as ruas por conta própria. Esse homem, que desenvolveu uma das maiores séries da história da TV, foi o verdadeiro Walter White, o pioneiro do método Shake and Bake, que sozinho fez o consumo da droga destruir no chamado Bible Belt. Ele transformou casas retomadas e vagões de trem abandonados em laboratórios de metanfetamina. Contudo, isso não o impediu de se tornar o maior fabricante de metanfetamina do sul dos Estados Unidos. Mas o império de drogas, que levou anos para ser construído, desmoronaria rapidamente. Tudo por causa da traição de um sócio. De um operário da construção civil a o Walter White, esta é a curiosa e real história de Walter White. O nascimento de um cozinheiro. Walter Ed White nasceu em McAllen, Alabama, em 1957, numa família de classe baixa. Ele cresceu enraizado no interior, pescando, caçando, dirigindo caminhonetes e praticando diversas atividades típicas do Alabama. White não teve muito na infância. Seu pai era operário da construção civil em regime de meio período, e sua mãe construía em casa. Mas, ao contrário da maioria dos traficantes, White chegou a descrever sua infância como linda. Eu jogava baseado, tinha Little League, andava de motocicleta. Foi um bom momento na minha vida, foi simplesmente lindo, afirmou, embora o pai tenha tentado examinar as más influências. Walter White preferiu, na verdade, ser protegido de si mesmo. Ele sempre quis estar no comando. Seja num jogo de bola ou numa discussão boba, ele garantia que sairia por cima, tomando as decisões da situação. Aos 15 anos, começou a subir na posição dos canteiros de obras. Aos 18 anos, já era gerente de construção, erguendo casas pelo Alabama. As coisas foram relativamente interessantes por alguns anos. Walter teve um filho, que chamou de Brandon. Ele continuou no seu trabalho na construção e fez o seu melhor como pai solteiro. Começou a aceitar trabalhos fora do estado, especialmente em Oklahoma, onde às vezes ficava por dias seguidos. Sozinho em outro estado, White aprendeu drogas nessas viagens e começou a experimentar recreativas, principalmente maconha, para passar o tempo. Com suas viagens frequentes para Oklahoma, White fez amizade com seu traficante. O que começou como encontros noturnos, logo se tornou uma introdução ao mundo dos narcóticos. Uma coisa levou a outra e o Walter White se tornou o aprendiz do maior cozinheiro de metanfetamina de Oklahoma. A identidade desse cozinheiro permanece desconhecida, pois Walter nunca acontecia com ninguém. De repente, Walter se tornou auxiliar de cozinha do principal químico de metanfetamina de Oklahoma. Ele estava voltando entre Alabama e Oklahoma. Durante o dia, construía casas de madeira. À noite, ajudava a cozinhar os cristais mais puros em uma cabana consultada no quintal em Oklahoma. Alguns anos depois, seu negócio de construção começou a desacelerar, e as viagens de Walter White a Oklahoma tornaram-se cada vez mais raras. Pela primeira vez em anos, Walter se perguntava como pagaria o aluguel no mês seguinte. Mas ele sempre soube que possuía uma habilidade única, um conhecimento que apenas um punhado de pessoas tinham nos Estados Unidos: como cozinhar a metanfetamina mais pura do mercado. No final dos anos 1980, Walter White iniciou sua jornada solo. Desta vez, seu alvo eram as ruas do Alabama. Um cozinheiro tinha nascido. Era hora de construir as empresas de metanfetamina Walter White. A construção do império. Assim que White pôs os pés no Alabama, ele se ocupou imediatamente. Primeiro, preciso de um laboratório. Encontrar o local perfeito era crucial. Ele rastreou propriedades isoladas, fazendas abandonadas e áreas densamente arborizadas, onde os odores químicos prejudiciais se dissipam na vastidão do campo. Sua busca levou a uma cabana no quintal de uma casa que ele alugou no condado de Tuscaloosa, Alabama. Montar o laboratório foi o próximo passo. Reliar o primeiro de seus equipamentos de química. White sabia que, mesmo que pedisse a um licenciado físico para obter equipamento, isso colocaria em risco de mais pessoas descobrirem. Walter teve que fazer uma ligação difícil. O plano era simplesmente pedir ao seu ex-professor de Oklahoma que conseguisse os equipamentos. Mas não apenas o equipamento.
branco necessitava de todos os produtos químicos envolvidos no processo: efedrina, fósforo vermelho, iodo, lítio e vários outros. Seu ex-professor, mais tarde identificado como Thomas Alvarado de Turlock, concedeu, mas com uma condição: White teria que ficar longe do mercado de Oklahoma, o qual ele ocupou. Poucos dias depois chegou uma carga de produtos químicos e equipamentos. White não se importava como ou quem os colocou dentro de sua cabana alugada. Tudo o que importava era seguir o plano. Mas nenhum rei governa sozinho. White entendeu a necessidade de uma equipe leal e confiável. Seus cúmplices foram cuidadosamente selecionados. Seu primeiro parceiro era alguém que ele conhecia e confiava de longos dados, cuja identidade permanece anônima. O terceiro parceiro era ninguém menos que o filho de Walter White, Brandon. Para se manter fora do radar, Walter manteve um emprego de meio período na construção civil. Ele também arranjou um emprego de meio período para seu filho em um supermercado. Tudo isso era uma fachada para encobrir seus astros. A equipe estava finalmente pronta. Era hora de cozinhar. Walter sempre disse a seu filho que o tráfico de drogas não fazia parte de seu caráter. Mas assim que começou a tocar naquele dinheiro de cristal, ele ficou viciado e achou impossível parar. White sabia que a chave para não ser preso era manter um perfil discreto e ser cuidadoso com quem negociava. Ele passaria os 5 anos seguintes cozinhando metanfetamina em sua cabana no quintal. A equipe passava o dia trabalhando em seus empregos regulares e nas noites cozinhando meth. Com o produto mais puro do mercado, White não teve problemas na distribuição e rapidamente dominou os mercados do Alabama e de Montana. Alguns diziam que ele distribuía mais de 100 libras de metanfetamina por mês. Walter White se sente invencível. Mas, como em todo império, em algum momento o imperador cometerá um erro fatal. Um erro simples destruiria um império inteiro de drogas. A queda. Com o tempo, o filho de Walter, Brandon, se distanciou do pai. Ele sempre se sentiu apenas um empresário no negócio. Sempre que Walter lhe dava instruções sobre como proceder, Brandon fazia o que bem entendia, especialmente quando se tratava de gastar o dinheiro das drogas. White sempre foi discreto e frugal, mas seu filho, jovem e imprudente, queria um estilo de vida chamativo, o que colocaria em risco toda a operação. Certa noite, durante uma sessão de cozimento, houve uma discussão entre pai e filho. As coisas escalaram rapidamente. Uma coisa levou a outra, e a discussão acalorada revelada em um tiroteio. Após uma chamada de perturbação feita por moradores próximos, a polícia chegou rapidamente ao local. Walter, seu filho e o terceiro cúmplice desejavam se livrar de tudo: o equipamento de laboratório, um lote inteiro de metanfetamina e um monte de outras evidências incriminatórias. Apenas uma prateleira na parede, aquela, e parte nesta parede daquela época, e era uma espécie de linha de montagem. Eu e ele trabalhávamos aqui. Tínhamos um par de cadeiras com rodinhas, nada chique ou alta tecnologia, apenas o que era preciso para fazer o trabalho, descreveu White. Mas eles tinham muita coisa para esconder, e não tiveram tempo suficiente para enterrar tudo. Eventualmente, a polícia invadiu a casa e a cabana, descobrindo 32 libras de metanfetamina, $15 mil em caixa e 2 armas. Quando a DEA foi chamada, White percebeu que seria preso. Um juiz distrital em Billings, Montana, o sentenciou a mais de 12 anos em uma prisão federal. 9 por acusação de posse com intenção de distribuir metanfetamina e 3 anos e meio por denúncias por arma de fogo. Enquanto Walter White, da Breaking Bad, comemorou seus 52 anos de aniversário durante as cenas da série final, aos 53, Walter White, da realidade, pode pelo menos alegar ter sobrevivido à sua contraparte fictícia. Eu sempre ouvia falar do meth que costumava estar lá, que eles pegavam o cara que forneciam e eles não tinham ideia de que era através de mim, disse White. Há várias maneiras diferentes de fazer com que elas saiam com cores diferentes. Sim, eu já vi azul, rosa, roxo, sim. Quando é branco é porque está pura. Até hoje ainda é incerto se a série de TV tenha sido baseada nele, mas de acordo com White, seu tempo na prisão não foi tão ruim quanto ele pensou que seria.